Vocês se lembram do programa de sexta-feira, se eu não estiver enganado? Não, foi de quinta-feira. Que de quinta? Foi de ontem, domingo. Eu trouxe a história para vocês, eu vou tecer só o comentário, tá? Eu trouxe a história de duas das minhas fontes. Duas. Essas duas fontes já se cruzaram, não são amigos, se conhecem de vista. Ok? Deixa eu só ver aqui. A Elaine Fernandes, muito otimista, está dizendo, existem outras ações no STM. Elaine, tem uma coisa chamada jurisprudência. Então, sinto ser o canal, o mensageiro para você de uma verdade. Elas vão para o mesmo caminho, para o arquivo. Tá? Vamos lá. Essas minhas duas fontes estavam próximas do presidente. E eu trouxe para vocês aqui a informação delas. Isso que a Rosane é verdade, mas eu vou deixar para o final para provar o que eu estou dizendo. Obrigado, Rosane, já. Eu trouxe a informação dessas minhas duas fontes, inclusive uma delas com riqueza de detalhes, de como o presidente recepcionou não só a informação, mas alguém que estava o apoiando. Ele chorou copiosamente. No entanto, naquela reunião da quinta-feira, quarta-feira, né? Não, quinta-feira, exatamente. Ele foi embora na sexta. Da quinta-feira, eles tiveram uma última reunião com o Conselho de Defesa, com uma série de pessoas, e esse conselho disse para o presidente que, infelizmente, poderia acontecer com ele o mesmo que aconteceu no Peru. E disse mais, eu disse aqui, disse mais. Tememos pela sua família pode ser presa. Aí eu usei o termo assim, ameaçaram a sua família, incluindo a sua filha, sua mulher e sua filha. Eu recebi, eu não vou falar quem é, obviamente, ela sabe de quem eu estou falando, ela sabe, né? E isso basta para mim, estou respondendo publicamente. Ela disse que tudo que eu contei, com exceção de 10%, não era verdade. Que as minhas fontes não falaram a verdade, não falam a verdade. Porque ela conhece muito bem Bolsonaro e que as Forças Armadas estão com Bolsonaro. Essas são as palavras dessa pessoa. Tá? Desta pessoa. O restante de todos os sinais, de tudo que a gente viu, de todo o desenrolar de tudo isso que aconteceu, talvez para ela não esteja dizendo o mínimo, né? Porque ela está procurando o cavalo dela. Ponto. A questão que se impõe é, você teve a nota lida pela Fabi Barroso, que eu reproduzi aqui no canal, do general da reserva, o Gobô. Você teve a do brigadeiro, que o coronel Cury, fez no canal dele, me passaram muito para assistir, muito bom, muito forte, só que estava na reserva. Você teve aquela nota dos oficiais da ativa, deixando claro que não concordavam com o comando e estavam cobrando o comando. E quem é o comando? O comando do Exército são 14 generais mais o Mourão, portanto 15 generais aí no geral, que são 4 estrelas. E os generais não acompanharam o Bolsonaro. Da ativa, tá? Generais da ativa. Esqueça os da reserva. Generais da ativa. Eles viraram as costas para Bolsonaro. Mas essa pessoa que diz ter trabalhado com Bolsonaro, conhecer Bolsonaro desde 1900 e Guaraná com rolha, né? 1900 e bolinha, ela diz que não, que eu estou completamente errado, as minhas fontes também estão completamente erradas. Só 10% do que eu digo é verdade. Ela falou isso. Ela vai arcar com isso.
mais cedo ou mais tarde. Não sou eu, não estou fazendo ameaça nenhuma, não quero ameaçar ninguém, só quero que a verdade seja estabelecida. Eu não estou aqui de brincadeira. Eu ponho a minha cara aqui a tapa. Quer dizer que isso é mentira, seja mentira? Prova. Porque as minhas fontes mandaram fotos desse dia. E eu não posso reproduzir por segurança. Eu não posso reproduzir pelo meu compromisso com eles. Tá? Eu assumo compromissos. Eu não preciso assinar nada. Um fio do meu bigode ou da minha barba vale. Eu empenho e vou cumprir até o final. E vou trazer um outro relato que a minha fonte mandou, que vai definitivamente mostrar o que está acontecendo. Muito antes disso, lá atrás, eu ainda estava no QG e trouxe para vocês numa determinada tarde que eu tinha recebido a informação de uma outra fonte, que é da reserva, que o oficialato, o que é oficialato, gente? É coronel, tenente-coronel para baixo, até sargento. Sargento oficial, né? Cabo é oficial, certo? Oficial de plantão. Você vai numa escala de oficiais com subalternância, olha, subalternância de poder, até chegar no general. Quem manda é general. Quem está no comando e estava lá discutindo com o Bolsonaro se ia fazer alguma coisa ou não, eram generais. Abaixo deles, os outros cumprem ordens, senão você tem uma quebra de hierarquia. Tenente-chefe, obrigado, valeu, João Lucas, obrigado. Então, de tenente para baixo. Essas pessoas, elas são obrigadas a responder à hierarquia, a acatar as ordens. Senão você vai ter uma quebra de hierarquia, você vai ter uma quebra das próprias forças. Você vai ter um motim. O que essa pessoa não consegue entender é que Bolsonaro, sim, é bem visto pelos militares, não pelos generais. Fica aqui o nosso crivo, não por todos os generais. Tem exceções? Obviamente tem. Um brigadeiro, um almirante, né? São equivalentes de generais, certo? Porque não tem. Bom, enfim, eu não conheço tudo, mas ouvi das próprias pessoas que conhecem mais que funciona dessa maneira. Então, você tem, por exemplo, o almirante Garnier Martins, o Garnier Santos, né? O Almir Garnier Santos, que fechou com o Bolsonaro. Ó, mais um aqui que está falando. Sua fonte está errada. Breno Bre. Traz a sua. Abre um canal no YouTube e traz a sua fonte, Breno. Não tem problema nenhum, tem espaço para todo mundo. Estou falando para você que a minha fonte estava lá dentro, camarada. Estava lá dentro. Com o conselho falando com o Bolsonaro. Agora, você quer acreditar? Você acredita no que você quiser, você é livre, Breno. Eu digo isso a todo mundo. Você é livre. Entende? Você pode acreditar naquilo que... Passa para outro canal. Passa para outro canal que está falando aquilo que você acredita. Eu vou voltar na minha narrativa. Lá atrás, eu disse que o oficialato, ou seja, que os comandados estavam fazendo pressão nos generais. A minha fonte da reserva, que tinha contato com colegas que se formaram com ele, me disse isso. E isso está se verificando agora. Porque as coisas não estão bem nas Forças Armadas. Não. Olha, aí que tá. O Vilas Boas não está mais na ativa, minha gente. Vilas Boas está na reserva. Olha aqui, até eu, antes, né, alguém respondeu antes de mim, Brigada Enaira é um homem doente, está na reserva. Exatamente. As pessoas começam a confundir. Ah, mas o Pazuello foi para a reserva. Porque não pode estar na ativa e ser político. Aí outro aqui, ó. Teoria da conspiração, o Diogo Vieira. Traz a tua verdade, Diogo. Abre um canal, expõe a sua... Se é o cara da verdade, expõe a verdade. Expõe a verdade. Não tem problema algum. Se eu tiver errado, eu venho aqui e peço desculpas.
Só que eu tenho fotos que eu não posso mostrar. Eu tenho o relato que eu não posso mostrar. Mas eu tenho uma outra coisa para vocês que eu posso mostrar. Que eu fui autorizado, que eu pedi autorização. É assim que funciona, eu não saio falando qualquer groselha. Eu fui pedir autorização à minha fonte. Posso falar? A resposta foi taxativa, livre. Então, só um segundo aí. Vamos lá. O autor disso aqui preferiu não assinar o texto, ok? Mas ele é da reserva. Recente. Acompanhou todos os acontecimentos, conhece pessoalmente Bolsonaro. Então dá uma olhadinha no que ele escreveu. O exército brasileiro sempre foi taxado de golpista por partidos de esquerda por sua atuação no movimento de 64. Apesar das cicatrizes desses, enfrentamos no campo ideológico uma tênue paz que foi selada com anistia ampla, geral e irrestrita no fim da década de 70. Essa paz foi ameaçada no governo Dilma, com a Comissão Nacional da Verdade, que tentava rever crimes na época do regime militar. Mas o rompimento ocorreu por causa de um único tweet do general Vilas Boas, que praticamente selou o destino da presidente Dilma e o seu impeachment. Olha o poder desse homem. Após o mandato tampão do presidente Temer, foi eleito por uma população desgostosa com ampla corrupção existente nas instituições Jair Messias Bolsonaro, um ex-capitão do Exército que se transformou em político e que elogiava o governo militar e seus feitos. Quem não viu, quem não lembra, ele, na votação da Dilma, ele enaltecer o general Ustra, né? Bolsonaro nunca foi bem visto pelos generais, pois era considerado desrespeitoso e impetuoso, agindo e falando sem filtro. Deixa eu fazer o óbice aqui, fazer uma abertura. General Heleno, gente, o Claudemir Sá está perguntando aqui. Obrigado, Claudemir. Ele está perguntando aqui. Doutor Cavani, em relação ao general Heleno, saiu publicação, alguma coisa? Eu já falei isso, depois você dá uma voltadinha aí para você entender, tá, Claudemir? Você volta do começo aí, você vai ver que eu já tratei disso. É outro que está na reserva, né? Lá atrás, o coronel Ustra, estão me corrigindo, obrigado. O Bolsonaro foi acusado por um crime militar, um ilícito militar, porque ele não podia dar entrevista a uma revista sem autorização de seu superior, e ele deu. E ele sabe o que ele fez. Ele já assumiu, tem entrevista dele. Gente, vocês estão falando com uma pessoa, se vocês chegaram no meu canal há menos tempo, que todas as quintas-feiras via as lives do presidente, anotava tudo o que ele dizia, fazia uma interpretação na sexta-feira. Uma avaliação. Então pode voltar no canal que você vai ver todas as sextas-feiras a avaliação da live do presidente. Todas elas. Várias vezes ele falou disso. Que ele se arrependia, mas não tinha mais o que fazer. Ele tinha errado. Ele assumia que ele tinha errado. E é muito bonito a gente assumir quando erra. Ele assumiu que tinha errado, porque ele se queixava do soldo que estava baixo. E aí ele entendeu que uma boa perspectiva para ele sustentar a família dele era se candidatar no Rio de Janeiro a vereador. E aí ele foi para cima e conta toda a história, sem dinheiro, teve a ajuda de uma pessoa que veio a morrer agora enquanto ele estava presidente, né? E ele mandou recado na própria live, foi muito bacana, emocionante. Então, sabe, tem que investigar, você tem que conhecer a história. Mas vamos voltar aqui, vai. Atuando à direita do espectro político, Bolsonaro se sentia à vontade no meio militar. Em ampla maioria, né, militares, pois era muito bem aceito por conservadores, militares em ampla maioria e religiosos em geral. Entretanto,
Desejando afastar de vez a alarmante corrupção existente na política brasileira, o mandatário colocou nos ministérios elementos com perfis de gestores competentes e conseguiu provar, através de números, a eficiência das suas escolhas, mostrando nas contas do governo baixíssima corrupção e altos níveis de aprovação popular. No entanto, o esquema de corrupção entranhada em todas as instituições resolveu agir. Em meados de 2019, início de 20, ele usou um termo aqui que eu vou me furtar a usar por proteção ao nosso canal, para não perder a voz. Da Justiça Brasileira, Gilmar Mendes, fez uma visita ao então comandante do Exército, General Leal Pujol, militar da turma de Bolsonaro na Academia Militar. E dizem as más línguas, tinha algumas arestas não bem resolvidas daquela época, porque Bolsonaro o deixou no cargo de comandante, é um mistério. Gilmar justificou essa visita dizendo que iria presentear o seu novo livro ao comandante do Exército. Após essa visita, coincidentemente, o Judiciário iniciou, através do ministro Alexandre de Moraes, uma implacável perseguição a políticos alinhados a Bolsonaro, com processos, censura e até prisões. Mídias de apoiadores foram censuradas. O governo encurralado e a ameaça de impeachment rodou o Planalto. Quando eu digo, vocês estão ouvindo isso aqui de um militar, de alguém que está lá dentro. Estava, né? Agora está na reserva. Quando eu disse aqui para vocês, agora não vou lembrar em que programa eu fiz isso, que o presidente enfrentou um processo de impeachment interno muito forte, um movimento muito forte, antes dele indicar o... Que droga. Faltou muito pouco, minha gente. Ele chegou a receber, isso foram palavras dele de uma live que eu reproduzi e fiz análise. Ele chegou a receber Omar Aziz no seu gabinete, amando, né, intermediado por Alcolumbre, para dizer, olha, a gente acaba com a CPI em troca de um faz-me rir. E ele disse não. Segue em frente. E agora estão tentando criminalizá-lo justamente pelo quê? Por essa CPI, né? Vamos voltar aqui, ó. A Constituição foi rasgada descaradamente e a grande mídia começou a apoiar os arroubos autoritários da justiça. Cá estamos, no fim do mandato do presidente Bolsonaro, e a pergunta vem ao ar. O que teve a ver aquela visita do Gilmar Mendes ao comandante do Exército e a situação atual? É que ele faz a conclusão dele. Simples. Gilmar foi perguntar ao comandante do Exército qual seria a ideia da força no uso do artigo 142. Leal Pujol e outros generais já tinham decidido, desde o Twitter do general Vilas Boas, que o Exército Brasileiro não iria, de forma alguma, se meter em política. Essa foi a senha para que o Judiciário cometesse uma série de arbitrariedades até culminar com as coisas eleitorais, que eu não posso falar. Este também foi o motivo pelo qual Bolsonaro tentou acionar os militares ainda no ano de 2020 e não conseguiu. Razão pela qual se voltou para o povo e falou, eu só tenho a vocês. Esta também foi uma das razões para a demissão do general Leal Pujol e dos comandantes da Marinha e da Aeronáutica naquele momento. Vocês lembram quando trocou as três forças, os três comandos? Ainda no ano de 20, alguns generais 4 estrelas se sentiram incomodados por sondagens por parte do governo a respeito de atuação da força contra os arroubos da justiça. Alguns desses generais não queriam se envolver em confusão. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Saiu no jornal, em todos os jornais, aí, em toda a mídia, que a Força Aérea disse que não queria enfrentar a justiça.
Olha o que está escrito aqui. Alguns generais, vamos repetir, alguns generais não queriam se envolver em confusão e só pensavam em suas aposentadorias e pagar as suas contas. Finalmente, chega às eleições de 22, envolvida numa névoa de desconfiança e de suspeita de que haveria alguma coisa. Mas Bolsonaro se mostrou confiante, pois as Forças Armadas iriam participar da fiscalização e apuração delas. Fato, efetivamente, que não aconteceu. Eles foram impedidos de fazer. Lembram-se disso? Mais uma vez, a atuação do judiciário impedindo que mecanismos de controle e fiscalização fossem implementados foi decisivo e as inconsistências autorizadas. Outra vez, Bolsonaro voltou-se para as Forças Armadas e pediu a invocação do artigo 142. Aqui a única divergência de informação é que eu recebi dessa fonte que o Bolsonaro, particularmente, nunca pensou no 142. Pessoalmente, parece que ele nunca pensou, tá, gente? Para ele nunca pensou. E, de novo, lhe foi negado esse apoio, principalmente pela fraca atuação do seu comandante, general Freire Gomes, e dos generais Stanf, ligado ao FHC, e o Tomás, ansioso para assumir o comando em um governo Lula, e que já não conseguiu. Dizem as más línguas que Tomás passava a Alexandre de Moraes tudo o que ocorria nas reuniões do alto comando do Exército sobre o assunto, o que é gravíssimo. Essa conspiração dos poderes, ministros do STF e generais do Exército, pode ter sido decisiva para a consumação do que aconteceu. Um esquema podre e desleal construído com o apoio de generais do Exército, que está selando o destino da nação.